Olá, homem fura barreira e polícia consegue apreender 350 quilos de drogas aqui em Lajeado. Este e outros assuntos você confere a partir de agora no Redação Informativo. Um Corsa Wind branco de placa IEM 6384 foi levado de frente de uma residência no bairro Planalto, em Lajeado, na noite desta terça-feira. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, um homem de 50 anos, teria deixado o carro ligado com a chave na ignição para buscar um guarda-chuva dentro de casa. Ao retornar à rua, o veículo havia sido levado. O furto ocorreu por volta das 8h45 da noite. E 3 homens furtaram objetos de uma revenda de veículos em Encantado na madrugada desta quarta-feira. Os homens saíram em fuga com um Palio preto, placa IFI 7631, pela IRS 129. O grupo rodoviário da Brigada Militar de Encantado perseguiu o grupo pela rodovia até a entrada de Lajeado. O trio entrou na Avenida Benjamin Constant em direção ao Corpo de Bombeiros, no bairro Montanha. Ao ingressar na parte não asfaltada da avenida, o veículo capotou e os 3 ocupantes foram arremessados para fora. O condutor do veículo, de 26 anos, não se feriu. Os 2 ocupantes, um de 28 e outro de 25, foram levados para o Hospital Bruno Born, onde seguem internados. E um homem suspeito por tráfico de drogas está foragido aqui na região. Por volta das 9 horas da manhã desta quarta-feira, o veículo Toyota que ele conduzia seria parado em um bloqueio na BR-386 em Pouso Novo. Ao avistar a polícia, o homem furou a barreira e saiu em fuga pela rodovia. O veículo colidiu contra um barranco e foi abandonado pelo motorista, que segue foragido. Segundo o delegado Leonel Carivale, responsável pela divisão da investigação do DENARC, o homem fazia a rota Foz do Iguaçu-Lajeado, com grande quantidade de drogas dentro do veículo. A polícia chegou a pedir o apoio da divisão aérea do departamento e um helicóptero pousou no pátio da 19ª Delegacia de Polícia Regional de Lajeado. No entanto, as condições do tempo não permitiram o sobrevoo na região, atrás do suspeito, que segue foragido. A droga apreendida dentro do veículo foi transferida para a sede do DENARC em Porto Alegre. Foram apreendidos 500 tijolos de maconha, uma quantia estimada em mais ou menos 350 quilos da droga. E a lei prevê pena de reclusão para quem discriminar pessoas com deficiência. Acompanhe com a jornalista Priscila Machado. Com mais de 100 artigos, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência assegura direitos e traz avanços para quase 24% da população brasileira, que, segundo o IBGE, tem algum tipo de deficiência. Passa a ser considerado crime a discriminação contra a pessoa com deficiência. Quem praticar, incitar ou induzir essa discriminação está sujeito à pena de reclusão de 1 a 3 anos, além do pagamento de multa. E essa pena pode aumentar em 1/3 se a vítima estiver sob os cuidados do agressor. Nos programas habitacionais do governo, como Minha Casa Minha Vida, por exemplo, devem ser reservados 3% das unidades habitacionais para quem tem deficiência. Já em relação ao mercado de trabalho, o poder público deverá implementar serviços e programas para que a pessoa com deficiência possa ingressar, continuar ou retornar ao trabalho, com ações de habilitação e reabilitação profissional. Agora vai ter onde se apoiar quando houver descumprimento de leis, discriminação, quando a gente necessitar de algum benefício onde essa lei nos ampara. As empresas de táxi devem reservar 10% dos veículos acessíveis às pessoas com deficiência. Já as empresas locadoras de carros vão ter que oferecer um veículo adaptado a cada 20 existentes na empresa. Outro destaque da nova lei é o direito de usar o FGTS para aquisição de órteses e próteses. Um homem de 26 anos foi preso em flagrante depois de jogar uma motocicleta contra um policial militar na noite desta terça-feira. De acordo com o boletim de ocorrências, o policial Fernando Fay, de 28 anos, abordou o motociclista perto da estação rodoviária aqui em Lajeado. E ao tentar fugir da abordagem, o condutor jogou a moto contra o policial, que fraturou o tornozelo com a batida. O homem resistiu à prisão
e teve que ser algemado. O policial foi conduzido ao Hospital Estrela, onde foi atendido e liberado. O suspeito foi detido em flagrante e enquadrado na Lei 13.142, atualizada em 2015. Essa lei considera como tentativa de homicídio a agressão feita a policial na ocorrência. O suspeito foi conduzido ao presídio estadual de Lajeado. E um homem de 59 anos foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes em uma residência na rua Barão do Santo Ângelo, no centro. Agentes da seção de investigações da Delegacia de Polícia monitoravam o local e flagraram um criminoso comercializando drogas. Na residência foram apreendidos R$ 429 em notas diversas, uma nota de 5 euros, uma bucha de cocaína pesando 0,9 grama, uma pedra de crack pesando 0,3 grama e ferramentas sem comprovação de procedência. Após o registro, o suspeito foi recolhido ao presídio estadual de Lajeado. E acompanhe agora o comentário do advogado e secretário da Fazenda de Lajeado, José Carlos Bulé. Olá, ouvintes. Tramita na Câmara de Vereadores um projeto de lei 129, cujo projeto de lei ele determina então ou auxilia o município na cobrança da dívida ativa. Esse projeto vem de encontro com uma orientação do Tribunal de Contas, o qual sugere aos municípios que adotem essa medida. Porque anteriormente, então, a dívida ativa do município de Lajeado era encaminhada para execução judicial, assim como acontece em todos os municípios aí do estado e até do país. Então, vários municípios já vêm adotando essa prática. Este projeto ele vai permitir, então, que o município de Lajeado possa encaminhar a certidão de dívida ativa para protesto e, com isso, caso de não pagamento do título, ainda poderá haver a inscrição em cadastro de inadimplentes. Esta medida também ela vem, então, justamente auxiliar o município na cobrança da dívida ativa, porque existe uma dificuldade, então, prática de cobrança administrativa. Esse projeto de lei vai, então, permitir que possa negociar, então, o pagamento na via administrativa sem necessariamente passar pela execução judicial. O projeto é bom porque ele vai oportunizar ao município, então, uma redução de gastos na medida que não vai precisar ou vai evitar a execução judicial e também reduz significativamente o custo para o município. Porque hoje uma execução, ela, além do custo das custas processuais e os demais custos embutidos, ainda tem a questão do prazo, que chega a se arrastar por cerca de 10, 12 anos um processo de execução e nem sempre ele se torna efetivo. Então esse projeto de lei ele realmente vai auxiliar a Prefeitura de Lajeado, o município, para agilizar então a arrecadação e esses recursos vão entrar mais rápido. Então é bom o projeto, acreditamos que com isso deve auxiliar então os cofres do município na cobrança da dívida ativa. Ok. As empresas têm até o dia 31 de dezembro para aderir ao Programa de Proteção do Emprego. Este foi anunciado nesta semana pelo governo federal. Paulo La Sálvia traz as informações. O Programa de Proteção ao Emprego funciona assim. As empresas com dificuldades financeiras podem reduzir de forma temporária a jornada de trabalho e o salário dos trabalhadores em até 30%. O governo vai complementar metade da perda salarial do trabalhador até o limite máximo de R$ 900. Um trabalhador, por exemplo, que recebe R$ 2.500 de salário por mês e entra no programa, passará a receber R$ 2.125, sendo que R$ 1.759 pagos pelo empregador e R$ 375 pagos pelo governo federal com recursos do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. É um modelo muito mais inteligente porque ele dá mais qualidade ao custeio da máquina pública, porque ele está gastando, o governo custeia o trabalhador empregado e não ele já desempregado. Portanto, como
o ministro disse, há um gasto com muito mais qualidade e tem um retorno econômico muito mais importante para o país e para os trabalhadores. Segundo, que também incentiva a negociação coletiva, incentiva o diálogo e entendimento em períodos difíceis como esse que nós estamos vivendo. Além de evitar o gasto com demissões, as empresas com dificuldades financeiras vão ter uma economia de 27% nos salários pagos e nas contribuições recolhidas à Previdência Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Esse instrumento ele está sendo colocado, na minha visão, no momento adequado, na medida adequada, para que possamos, junto com outros programas já lançados pelo governo federal, caminharmos para uma normalidade da economia brasileira. Mas para entrar no programa de proteção ao emprego, 2 condições são exigidas das empresas. Elas devem firmar um acordo coletivo com os empregados e os sindicatos, além de comprovar a dificuldade econômica e financeira do negócio. As empresas com dificuldades financeiras têm até 31 de dezembro deste ano para entrar no programa de proteção ao emprego. Podem permanecer por 6 meses e, caso necessário, ampliar a permanência por mais 6 meses. Durante a adesão, não podem ocorrer demissões. Já quando as empresas deixarem o programa, elas têm de garantir o vínculo com o empregado por um tempo. Se ficarem no programa por 180 dias, por exemplo, devem manter o emprego dos funcionários por este mesmo período, além de mais 2 meses extras. Primeiro, os empregos estão mantidos numa situação de crise momentânea. Segundo, as empresas podem preservar um trabalhador qualificado e rapidamente retomar o seu nível de produção na medida em que a economia volte a crescer. E terceiro, interessa ao governo preservar o nível de emprego e todas as contribuições previdenciárias, inclusive do Fundo de Garantia, serão mantidas. O trabalhador mantém os seus direitos trabalhistas, a sua contribuição previdenciária e o seu Fundo de Garantia. Dentro das comemorações da Semana do Município, a Prefeitura de Taquari realizou terça-feira uma edição especial do projeto Prefeitura na Rua, que consiste em levar a administração municipal até os bairros para conversar diretamente com a população e ouvir sugestões e críticas. Dentro dessa iniciativa, mais de 250 estudantes de ensino médio de 4 escolas do município estiveram presentes no Grêmio Recreativo Alvinegro, apresentando sugestões de melhorias e críticas sobre os serviços realizados pelo Executivo. Após as apresentações, que foram assistidas pelo prefeito Emanuel Hassen de Jesus, Maneco, pelo vice-prefeito André Brito, por secretários municipais, equipe da prefeitura, professores e pela comunidade em geral, os estudantes dividiram-se em 3 grupos de debates. Cada grupo discutiu 3 temas elencados como prioritários: saúde, geração de empregos e juventude. Na mediação dos debates estiveram secretários municipais e professores da administração. Os projetos apresentados e os apontamentos discutidos seguirão para apreciação da equipe da administração municipal. O prefeito ainda anunciou que em 30 dias reunirá com cada uma das 4 escolas participantes para dar retorno aos alunos sobre as ideias sugeridas e os problemas apontados durante a edição especial do Prefeitura na Rua. E a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado debate a universalização da banda larga. Acompanhe na matéria da TV Senado. O prefeito de São José dos Campos apresentou a experiência das escolas interativas do município. Já são 17 mil alunos de ensino fundamental participando do programa, que enfatiza a capacitação dos professores e a integração com os pais. As aulas são ministradas com projetores digitais e os professores usam notebooks e os alunos recebem tablets ao custo de cerca de R$1.000 por estudante. O foco é a melhoria do ensino, capacitação e apoio permanente. Isso é fundamental, né? Porque o programa ele não sai a 200 km por hora, né? Ele vai ganhando velocidade e a todo momento você tem que estar investindo na formação, na capacitação. Os representantes do governo mostraram a situação atual e a previsão de expansão da banda larga no país. De acordo com o secretário de Telecomunicações, a internet de alta velocidade cresce 3 vezes mais rápido no Brasil do que no resto do mundo. Atualmente, o que mais aumenta é a banda larga móvel, mas a superioridade técnica da fibra ótica foi destacada. Se a gente fizer um investimento em
potencializar a chegada de fibra ótica nos municípios, nos domicílios brasileiros, aí é uma coisa que vai perenizar. Eu coloquei aqui a imagem de uma obra de arte famosa, né? Então, assim, seria uma obra de arte de infraestrutura, né? Se a gente aplicar em fibra hoje, daqui a 20 anos, quando a gente olhar para trás, a gente já tem ainda uma infraestrutura de altíssima capacidade capaz de atender às necessidades do país. Os senadores do Norte pediram atenção especial para a região, mas o presidente da Telebrás disse que o problema vai ser resolvido nos próximos 2 anos. Por que que só dos 15 municípios de Roraima nós temos apenas 3 municípios que têm um plano nacional de banda larga? Das nossas escolas públicas, nós temos apenas a metade das escolas e todas concentradas na capital, que tem um plano nacional de banda larga. Sobre a região norte, além do que foi colocado, a Amazônia Conectada, eu acho que o nosso satélite, que não falta muito tempo, né? Eu sei que todos nós somos muito ansiosos, mas daqui a 1 ano e meio, mais ou menos, ele estará no ar. Os senadores da comissão aprovaram o plano de trabalho para avaliação das políticas públicas de formação de recursos humanos para ciência, tecnologia e inovação, com foco especial no programa Ciência Sem Fronteiras. O relatório vai ser apresentado até o fim deste ano. O plano prevê audiências públicas com os órgãos ligados ao programa Ciência Sem Fronteiras, consulta ao TCU e análise da execução orçamentária. Também está prevista uma pesquisa com beneficiários do programa realizada pelo Data Senado. A gente quer fazer um apanhado naqueles que fizeram Ciência Sem Fronteira para que a gente tenha realmente um diagnóstico se isso está valendo a pena ou não está valendo a pena. E aquilo que pode ser melhorado para que a gente possa aqui no final encaminhar uma proposta. A Prefeitura de Lajeado, por intermédio da Secretaria da Saúde, realiza nesta quinta-feira um pregão presencial para definir o fornecedor de almoço para os 3 Centros de Apoio Psicossocial, CAPS. Os representantes de empresas interessadas em oferecer serviço para o município serão recepcionados na sala de licitações no 3º andar da Prefeitura, a partir das 9 horas da manhã. De acordo com a Secretaria, hoje a alimentação oferecida aos cerca de 60 atendidos pelo CAPS é feita por cozinheiras. A intenção é reduzir despesas e qualificar o serviço. Durante o pregão presencial, as empresas poderão fazer suas propostas para prestar o serviço. Os 3 menores preços serão pré-selecionados. A partir daí, começa a fase de avaliação de documentação de quem poderá ser um terceirizado do município. E a CPI das próteses ouve médicos sobre denúncias no setor. Veja com o jornalista Paulo Acrísio. Foram R$208 mil fora despesas hospitalares. Marcelo Paiva Paz acusa o ortopedista e a empresa que venderam parafusos e placas implantados em sua coluna vertebral. Para ele, o que determinou a indicação, mais do que a saúde, foi o interesse comercial. Eu conversei com vários neurocirurgiões, disseram, olha, eu devia ter feito uma outra técnica, que era uma técnica chamada T-Lift, e aí, mas essa técnica, o material não chega a R$60 mil. Então talvez não interessasse. O que interessava era fazer uma cirurgia que tinha R$208 mil. A CPI ouviu Marcelo e os representantes das sociedades brasileiras de cardiologia e ortopedia. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, detalhou as providências tomadas pelo governo no sentido de sistematizar os procedimentos para evitar fraudes nas indicações e superfaturamento dos dispositivos médicos implantáveis. Então nós vamos responsabilizar civil e penalmente os agentes envolvidos por condutas irregulares, ilegais na comercialização, prescrição e uso das DMIs. A comissão irá incorporar as sugestões na redação de futuros projetos de lei, inclusive para prevenir e punir crimes contra a população. O senador Magno Malta decidiu convocar, numa das próximas audiências públicas, o médico e a empresa apontados como responsáveis pelo caso de Marcelo Paz. Ele já está convocado, né? Representantes das empresas também estão convocados, e o passo seguinte é a quebra de sigilo dele, todos os sigilos, telefone, bancário e fiscal, né? Nós levaremos essa oitiva para o Rio de Janeiro, porque lá no Rio de Janeiro nós queremos fazer essa cariação com o médico, o doutor Marcelo, que esteve aqui fazendo as denúncias. O início da preparação das famílias para habitar os condomínios Novo Tempo 1 e 2 no bairro Santo Antônio aguarda a aprovação do projeto técnico-social pela Caixa Econômica Federal.
Recebendo o parecer positivo, serão agendadas reuniões coletivas com os futuros moradores. A partir dos encontros, poderão ser identificadas, dentre outras, as famílias que necessitam do acompanhamento particularizado. Na sexta-feira, inicia-se um ciclo de reuniões mensais com as secretarias municipais a fim de analisar o diagnóstico das famílias pré-selecionadas e planejar as ações de cada pasta após a mudança. Acontecerão sempre na segunda sexta-feira de cada mês até dezembro, sempre às 8h30 da manhã, na sala de reuniões da Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social. Desta forma, conforme a avaliação da Secretaria e da empresa que vai assessorar o município nas questões de adaptação, a Acordar, as famílias tendem a vivenciar o processo de mudança com mais tranquilidade, facilitando as relações interpessoais e com o ambiente. Segundo a assistente social do setor de habitação, Bárbara Weber, a maior parte das famílias que seguem concorrendo aos apartamentos está ansiosa pela possibilidade da mudança. Salienta que podem haver situações em que existem casos isolados que exigem um olhar diferenciado da equipe de apoio. A assistente social da empresa Acordar, Manuela Ferreira da Costa, explica que a partir do retorno dos documentos que estão sendo analisados pela Caixa Econômica Federal, as famílias com algumas pendências serão contatadas para regularizar a situação. Já Bárbara Weber salienta que é importante avaliar as mudanças na realidade que ocorrem durante todo este processo. E logo, essas pessoas estarão morando em suas casas nos condomínios Novo Tempo 1 e 2, no bairro Santo Antônio. E o programa Badesul Cidades financia obras em 16 municípios, dentre eles aqui do Vale, Bom Retiro do Sul e Nova Brécia, totalizando quase 2 milhões de reais. Thaisa Borges traz as informações. 16 municípios gaúchos assinaram na manhã desta quarta-feira contratos de financiamento com o Badesul, através do programa Badesul Cidades. O ato aconteceu no Salão Alberto Pasqualini, no Palácio Piratini, e contou com a presença do governador do estado, José Ivo Sartori, do secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Fábio Branco, da presidente do Badesul, Suzana Cacuta, e dos prefeitos e vice-prefeitos das cidades contempladas. Os investimentos chegam a quase 18 milhões de reais e beneficiará cerca de 170 mil gaúchos e gaúchas. O importante desse programa é que ele não é amarrado, então isso dá a possibilidade aos municípios atenderem aquilo que seja mais importante lá na ponta, lá para a sociedade. Então esse é o grande diferencial. Nós nos sentimos bastante felizes em poder celebrar isso, porque acabamos por nos tornar a única fonte de financiamento hoje direto aos municípios e entendemos também estar fazendo o papel do Badesul. Em ato realizado no gabinete do prefeito Luiz Fernando Schmidt, de Lajeado, ocorreu a assinatura dos contratos para pavimentação de 24 ruas do município. Serão contemplados os bairros Floresta, com 3 vias, Jardim do Cedro, com 10, Conventos, com 5, Montanha, com 3 ruas, Universitário, com 2 e Centenário, com 1 rua. Terão suas vias pavimentadas com blocos de concreto, todas pelo sistema associativo. Segundo o prefeito Luiz Fernando Schmidt, a pavimentação pelo sistema associativo torna a obra menos suscetível às variações dos preços. Pelo sistema associativo, o município arca com cerca de 1/3 do custo total das pavimentações, com elaboração do projeto, preparação da via e pagamento de R$ 22,75 por metro quadrado de calçamento. Os moradores ficam responsáveis por quitar o restante. O investimento total para a pavimentação das 24 vias será de R$ 2.600.000, sendo mais de R$ 815.000 oriundos do município, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. Com 10 vias a serem pavimentadas, o bairro Jardim do Cedro será o maior canteiro de obras de pavimentação pelo sistema associativo. De acordo com o presidente da Associação de Moradores, o Plínio Duarte, os moradores estão muito contentes, pois o bairro está sendo atendido pelo governo à medida que vem apresentando suas demandas. Como a instabilidade climática vem prejudicando o andamento de diversas obras no município, a exemplo das 16 pavimentações que ocorrem por meio do financiamento via PAC 2, não há prazo para o término das obras.
E o INEP está disponibilizando um manual que orienta estudantes sobre o ENAD 2015. Veja com Leandro Alarcon. Já está disponível na internet o manual do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, que avalia o rendimento dos alunos que ingressaram ou estão concluindo cursos de graduação. O manual apresenta o cronograma e as orientações para que o estudante possa acompanhar todas as etapas do exame. Também traz os procedimentos a serem seguidos pelos estudantes de 26 cursos superiores que vão fazer as provas em novembro. O manual está disponível na página do INEP na internet. De Brasília, Leandro Alarcon. Pauta enxuta na sessão desta terça-feira da Câmara Municipal de Vereadores de Lajeado. 3 matérias foram aprovadas por unanimidade e seguem para a sanção do prefeito Luiz Fernando Schmidt. Os parlamentares autorizaram o Executivo a abrir crédito especial de R$ 38.500 e crédito suplementar de R$ 31.911 na Secretaria do Meio Ambiente. Os valores servirão para a implantação de melhorias e manutenção das atividades desenvolvidas na central de triagem com aterro sanitário para a destinação de resíduos sólidos urbanos e também para a aquisição de software de gerenciamento de informações relacionadas ao recebimento de resíduos sólidos urbanos na central de triagem e aterro sanitário deste município. Foi aprovada a abertura de crédito suplementar de R$ 350 mil e crédito especial de R$ 2.000 no orçamento da Secretaria de Governo. Servirá para a realização de pinturas em vias do município e pagamento de uma nota fiscal emitida ainda no ano passado, referente à manutenção de veículos de fiscalização de trânsito. E encerrando a pauta, os vereadores aprovaram o projeto de lei que autoriza o Executivo a conceder subvenção mensal de R$ 1.000 por 6 meses para a organização não governamental Amando, Protegendo e Ajudando, que tem como objetivo realizar um trabalho diferenciado com animais no Vale do Taquari. A sessão da Câmara na íntegra você acompanha na programação da TV Informativo nesta quinta-feira após o Papo de Boleiro. E os membros do BRICS falam do comércio e investimentos em encontro na Rússia. João Pedro Leite, da NBR, acompanha o encontro, que tem a presença da presidente Dilma Rousseff. A cidade de Ufá, na Rússia, tem cerca de 1 milhão de habitantes, com uma economia baseada na indústria. Fica a mais de 1.000 quilômetros da capital Moscou, já perto da fronteira da Europa com a Ásia. É aqui que acontece a 7ª cúpula dos BRICS, o grupo formado hoje por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A presidenta Dilma Rousseff está a caminho de Ufá para participar da série de encontros que acontece nesta quarta e quinta-feira. A cúpula de Ufá acontece em um momento de aprofundamento das relações dos BRICS. Isso porque começa a sair do papel a primeira instituição do grupo, o novo Banco de Desenvolvimento, que vai financiar projetos de infraestrutura e de desenvolvimento sustentável em países emergentes, de forma complementar a outras instituições financeiras internacionais. Também entra em vigor em breve o arranjo contingente, uma espécie de reserva de 100 bilhões de dólares, ao qual os países poderão recorrer em momentos de dificuldade. Questões organizacionais já estão sendo tratadas. Nós vamos ter aqui na Rússia mesmo algumas providências de ordem prática para que as instituições se tornem plenamente operacionais dentro do curto prazo. É nesse prédio que acontecem os encontros que vão ter como resultado uma declaração de Ufá e um plano de ação para aumentar a cooperação. Há ainda um documento sendo elaborado independente da cúpula sobre a estratégia econômica dos BRICS para o futuro. Como todas as cúpulas anteriores, o sentido desta é promover o diálogo, né? Constante diálogo que vai se aprofundando entre os chefes de Estado dos países membros do BRICS, procurando avançar na cooperação, na coordenação, especificamente nessa área financeira e também nos grandes temas da governança internacional. A origem dos BRICS foi em 2006, inicialmente sem a África do Sul, que passou a fazer parte do grupo em 2013. A primeira cúpula aconteceu em 2009. Desde então, os líderes se reúnem anualmente.
As ações desenvolvidas em conjunto já abrangem cerca de 30 áreas, como agricultura, ciência e tecnologia e segurança da internet. Os 5 países dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, têm uma população de mais de 3 bilhões de pessoas. Mais de 1/4 do território da Terra fica nesses países, que juntos registraram um produto interno bruto, que é o conjunto de riquezas produzidas num período de quase 17 trilhões de dólares em 2014. O Brasil se soma à África do Sul, à Rússia, à Índia e à China em busca de mudar a relação de força no sistema internacional. Por quê? Porque com a crise de 2008 nós estamos assistindo uma desconcentração, um impulso a mais na desconcentração do poder. Desde o dia 2 de julho, o Hospital Bruno Born de Lajeado está oferecendo um novo serviço à comunidade. É o teste de esforço ou exame de ergonometria, indicado por cardiologistas para fazer testes de resistência do coração. O serviço está sendo disponibilizado via central de convênios, que são os municípios, sindicatos e empresas conveniadas, e também de forma particular. O exame é realizado no Centro de Diagnóstico por Imagem, no subsolo 1, e o agendamento é feito pela Central de Marcação de Exames, no telefone 3714-7590. E a Assembleia Legislativa dá mais um passo na direção ao consumo consciente de água e energia. Uma campanha interna visa conscientizar servidores e público que frequentam o Palácio Farroupilha. Veja com a repórter Luciane Fagundes. Atenta à necessidade de otimizar recursos financeiros e naturais, a presidência da Assembleia Legislativa lançou uma campanha interna para promover a economia de água e luz. Voltada aos servidores da casa, a iniciativa tem o propósito de estimular uma mudança de comportamento a partir da divulgação de informações relativas ao consumo consciente. Tem 2 objetivos: economizar energia, economizar luz, os gastos, né? E também contribuir com o meio ambiente. Isso é uma coisa que a gente tem que começar a fazer hoje, porque tudo que a gente faz hoje, ela vai refletir amanhã. Então, não é só uma questão de modismo, e sim uma coisa de consciência. É usar a água, usar a luz, mas sem desperdício. Para a campanha, foram confeccionados uma cartilha, cartazes e adesivos com dicas para evitar o desperdício. Os materiais também fazem um alerta para a importância da preservação dos recursos naturais, poupando água e energia. Nós temos uma cartilha aqui. Então vamos ver a cartilha. E a gente vai também disponibilizar, está no site da Assembleia, vai botar no site. E também para quem quiser, vão ter alguns lugares aqui, se o público externo quiser, porque é uma coisa que a gente ocupa, né, que usa, utiliza. E tem uns adesivos, são esses adesivos que eu estava te falando, que a gente colocou, que é para um lembrete, para a pessoa fechar a torneira, se tiver vazamento, ligar para manutenção, luz, desliga a luz ao sair, desliga o seu computador. Então são pequenas coisas que nós fazemos no dia a dia que contribuem muito. Então esse aqui é o Departamento de Comunicação Visual, responsável pela produção do material da campanha de economia de energia e água. O kit da campanha foi distribuído nos 55 gabinetes e está à disposição de todos os funcionários do Parlamento Gaúcho. As dicas são simples, mas podem gerar uma economia considerável. Uma das sugestões, por exemplo, recomenda o uso de escadas para subir ou descer poucos andares. Além de economizar luz, a prática faz bem à saúde. Eu costumo dizer que é o valor agregado, né? Tu economiza a luz, economiza a água, ajuda o meio ambiente, contribui para a tua saúde também. Então, assim, elevador, são 2, tu vai para o 2º andar, tenta ir de escada, né? Mas isso não vai fazer diferença. Faz uma diferença gigante na tua saúde, faz uma diferença enorme no final das contas, vamos dizer assim. A nova campanha integra um conjunto de iniciativas já em andamento na Assembleia Legislativa para promover a preservação ambiental. As medidas incluem a separação dos resíduos orgânicos e inorgânicos, a substituição gradual de lâmpadas convencionais pelas do tipo LED, a instalação de painéis solares para a captação de energia e para a limpeza e os jardins está sendo utilizada a água da chuva, captada e armazenada em cisternas. O jornalista Marcos Stout esteve no Colégio Madre Bárbara para conversar com os alunos do 1º ano do ensino médio sobre o concurso de vídeo e oratória. A conversa foi nesta quarta-feira com o objetivo de instruir os alunos sobre técnicas de produção audiovisual, dicas e possibilidades de construir um vídeo de qualidade.
A professora de português responsável pelo concurso de vídeo oratória do Colégio Madre Bárbara, Judite Ingrid Schmatz, afirma que os alunos precisam, além de saber escrever, preparar um texto coeso e coerente, com argumentos pertinentes ao tema, conseguir fazer uma oratória que se aproxime do ideal. Para Stout, o projeto de oratória do Madre Bárbara é fundamental. Segundo ele, a rotina diária independente do segmento da sociedade a qual as pessoas se encaixam exige não só uma capacidade técnica e teórica cada vez mais apurada, como também que o sujeito seja despojado, articulado e crítico. O jornalista conversou sobre as possibilidades dos vídeos, destacando detalhes importantes para que a qualidade esteja exposta na fala e também na imagem. E veja se continua a chuva nesta quinta-feira com o jornalista Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo do Redação Informativo, trazendo a previsão para o Rio Grande do Sul e o Vale do Taquari para esta quinta-feira. E nesta quinta-feira continua a instabilidade em todas as regiões. Vai ser um dia que vai fazer sol, vai chover, vai ficar nublado, vai ter de tudo um pouco. Isso porque a instabilidade, ou seja, a umidade, está perdendo força lentamente e aí o sol predomina em alguns momentos do dia. Mas a tendência é que a quinta-feira amanheça com muitas nuvens e chuva em todas as regiões. E ao longo do dia, esses períodos de estiagem possam ser detectados também aqui no Vale do Taquari. Vamos ver como ficam os nossos municípios aqui na região. Em Lajeado, a quinta-feira amanhece com chuva. A mínima é de 14 graus e a máxima chega aos 19 graus nesta quinta-feira. Em Cruzeiro do Sul, também muita chuva durante todo o dia. A mínima prevista é de 12 graus e a máxima pode chegar até os 17 graus nesta quinta-feira em Cruzeiro do Sul. Este foi então o Boletim do Tempo. Nós voltamos na próxima edição do programa. Até lá! Obrigado, Rodrigo. E está aberta para visitação na Casa de Cultura a exposição promovida pelo Comitê de Revitalização do Centro Histórico de Lajeado, elaborado por 8 estudantes da Univates. A mostra fotográfica conta com 18 imagens atuais e antigas cedidas pela Biblioteca Pública Municipal e retrata o antes e o depois de diversos pontos do centro da cidade. O comitê visa a recuperação da área onde o município nasceu, além de pensar no desenvolvimento local por meio de propostas de infraestrutura. A exposição pode ser visitada das 8 da manhã até as 11h30 e na parte da tarde da 1h30 às 4h45, de segunda a quinta-feira. Nas sextas-feiras, o horário é das 8 da manhã até as 2 da tarde. A mostra vai até o dia 15 e também segue até o próximo dia 15 a exposição itinerante Cerâmica no Céu, dos alunos da escultora e professora Cláudia Zarte. São expostas diversas aves feitas de cerâmica. Antes de chegar a Lajeado, as peças estiveram expostas em Porto Alegre, Gramado e Canela. E este foi o Redação Informativo desta quarta-feira, dia 8 de julho. Na sequência, vem o Papo de Boleiro. Nós voltamos em edição inédita nesta quinta-feira, às 6h30 da tarde. A nossa programação você acompanha também no www.tvinformativo.com.br.